Hoje nosso YouTube vai ser um pouquinho diferente. Eu sou cirurgiã plástica, meu nome é Flávia Bonato. Eu tenho um tempinho aí de estrada e o objetivo desse canal é falar sobre cirurgia plástica. Mas eu também sou esposa, eu também sou atleta amadora e eu tive o privilégio e a oportunidade de participar de uma prova que chama Ultraman Brasil, na sua 13ª edição. Eu fui como staff, como equipe do meu marido, Fernando Oliveira, que fez a prova, terminou a prova em 27 horas. Se não me engano, o tempo final dele ele ficou em 10º lugar de 40 participantes. O que a gente conseguiu, assim, o que eu acho que eu tirei de lição para essa prova, o que é como espectadora e como parte do staff, eu acho que são bem importantes, até inclusive se você tiver algum familiar que está pensando em fazer essa prova, ou mesmo se você for fã de esporte amador, presta atenção aqui comigo, que acho que eu tenho algumas dicas valiosas aí para passar de toda a experiência que eu tirei. Acho que do esporte de endurance em geral, né, que são esses esportes em que você passa mais tempo fazendo o exercício, um exercício mais prolongado, já é comprovado que a mulher tem uma tolerância maior do que o homem a esses esportes. Podem ver que essas provas de ultra, geralmente quem ganha é a mulher, porque a gente tem uma resistência natural maior a sofrimento, a dor, a intensidade do que o homem. Então eu pude perceber isso, assim, que tinham algumas mulheres na competição e essas mulheres, a corrida delas foi muito melhor e elas acabavam demorando mais tempo, porque a mulher é geneticamente mais fraca, enfim, a gente tem a nossa limitação física aí, então elas demoravam mais tempo para completar, só que em contrapartida elas suportavam, terminavam o dia com a carinha muito melhor do que a carinha que os homens terminavam, né? É uma prova que sem equipe você não consegue fazer, esquece, você não consegue, é uma prova individual super, hiper, mega coletiva, porque a equipe é fundamental na parte de nutrição, hidratação, recuperação e suporte emocional também. Quando a gente fala de esporte, uma coisa que é às vezes menosprezada e que deveria ser ponto principal de discussão é sobre a nutrição. E a gente fez todo um ajuste nutricional com o Fernando para chegar nessa prova e para tolerar a prova, porque sem combustível o corpo da gente não tolera, não caminha. Então a nutrição é um ponto muito importante, a fisioterapia de recuperação é um ponto também extremamente importante. Demais, divertidíssimo, a gente demorou 8 horas e pouco no primeiro dia, foram 10 quilômetros nadando e 140 pedalando, mais ou menos, saía e até Paraty, voltava de Paraty para Ubatuba, tudo novidade. O Fernando estava muito animado, ele saiu da água em segundo lugar, parecia que ele nem tinha nadado nada, ele já tinha nadado 10 quilômetros. Primeiro dia de recuperação também tranquilo, acordou no segundo dia animado, o segundo dia foi um pouquinho mais desafiador, eram 260 e poucos quilômetros de bicicleta, dessa vez ia até Angra dos Reis, passava pelo Rio de Janeiro e daí voltava, terminava a prova em Paraty, de Paraty a gente voltou de carro para Ubatuba e o final ele já foi um pouquinho mais puxado, tinha uma serra no meio do caminho. Durante a serra a gente fazia de tudo como equipe para deixar ele animado, para sentir um pouco menos aí o pedal, mas é um pedal duro, um pedal ali ele fazia treinos de 8 horas, 5 horas nos finais de semana e mesmo assim ainda é um pedal maior do que isso, ele terminou o pedal em 10 horas e bererê. O último dia foi o dia mais sofrido de todos, o dia mais puxado de todos, que a gente já sabia que ia ser, que é o dia da corrida, a corrida realmente é a modalidade mais puxada de todas aí, eram 84,4 quilômetros, uma dupla maratona, ele terminou a primeira maratona em um pouquinho mais de 4 horas, mesmo com uma serra que tinha no meio do caminho, que era uma serra bem íngreme, que obrigava ele a andar, e a gente terminou o final aí, eu falo a gente, porque eu corri 36 quilômetros com ele dos 84, a gente terminou a prova com 10 horas e pouquinho, e no final ali, eu fazendo, né, toda a parte da alimentação, do suporte dele, e uma coisa bem importante, assim, acho que até a gente como casal também conseguiu ter um nível de superação e de conexão, porque você tem que confiar em quem está do teu lado e eu tentava ao máximo dar energia para ele conseguir terminar a prova, para ele não parar de correr, para ele continuar correndo, para ele estar com o estado mental correto para chegar lá no final. Isso é uma outra coisa importante, se eventualmente você tiver alguém da família que está pensando em fazer, ou você mesmo fazer uma prova dessa maneira, que metade é preparo físico, mas a outra metade é cabeça, assim. O corpo da gente aguenta muito mais do que a gente tem noção, por mais que o nosso corpo mande sinal para o nosso cérebro, assim, que precisa parar, e um dos principais sinais é a temperatura, a fadiga muscular,
muscular, a falta de energia, que também faz com que teu corpo sinalize para o teu cérebro que você está muito cansado, que você precisa parar o exercício, você consegue bloquear isso, porque na verdade o corpo te manda esses sinais muito antes de você efetivamente estar na fadiga extrema. Então o estado mental faz com que você ultrapasse isso e consiga ir mais um pouquinho, sempre mais um pouquinho, até que você chega no resultado final. Então acho que foi uma experiência muito assim rica. Eu consegui tirar várias coisas como médica, como esposa, como mãe e para a vida em geral aí no cuidado dos meus pacientes. Então acho que vou levar para a vida aí essa prova com muito carinho no meu coração. Esse tema, apesar de não ser exatamente cirurgia plástica, conta um pouquinho da história da Flávia, um pouquinho do esporte também. Semana que vem a gente já volta com a nossa programação habitual. Se você tiver dúvidas sobre cirurgia, me conta aqui que eu vou ter prazer em te responder.